Olá, seja bem-vindo ao nosso Rondocast Cultura. Toda segunda-feira, você sabe, é dia de falar de cultura, né? Segunda-feira, cultura, terça-feira, direitos, quarta-feira, política, quinta-feira, cidade, sexta-feira, saúde. Assim, o nosso Rondocast, um trabalho desenvolvido pelo nosso Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, dentro do projeto Imprensa Cidadã, com o objetivo de garantir o seu direito à informação, concretizar esse direito e garantir também a nossa liberdade de imprensa. Por isso, nós não temos nenhum vínculo comercial com pessoa física, nem jurídica, e nem queremos. Tá? O que nós pretendemos é alcançar um patamar de visualizações que nos permita ingressar no mercado publicitário da própria internet. Isso nos dá maior liberdade e, portanto, maior qualidade da informação que levamos até você. Então, faça o seu papel, né? Você que acompanha o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho, você também pode comentar, né? E, sobretudo, compartilhar com seus amigos. Agora, você que está acompanhando pela TV C Amazônia, nossa antiga TV Cidade, a TV comunitária de Porto Velho, você tem aqui na tela o QR Code da nossa playlist, no caso, a de cultura, certo? E aí você tem acesso ao nosso canal também, no YouTube, e vai lá e faz tudo isso que eu pedi para nos ajudar a levar a mais pessoas esse nosso trabalho, desenvolvido pelo nosso Centro de Estudos e Pesquisa de Direito e Justiça, entidade fundada em 7 de maio de 2005, portanto, com mais de 2 décadas de atuação na concretização de direitos e na democratização do acesso à informação. Eu sou o Edson Lustosa, né? E hoje eu estou aqui recebendo no nosso Rondocast um jornalista, mas que vem falar aqui de uma cultura atual, que é a cultura digital. Ele faz um trabalho aí bastante inovador nas redes sociais, com certeza você já deve ter visto, e vamos bater um papo aqui sobre esse novo mundo digital. Eu recebo Felipe Barros. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso Rondocast, né? Aqui é o nosso ponto de encontro para conversar livremente sobre os temas mais diversos, né? Você tem uma atuação forte aí na imprensa, no aspecto jornalístico também, claro, mas eu te trago aqui hoje para a gente abordar essa cultura, né, desse mundo atual, essa cultura digital. Para a gente, aqui do Centro de Estudos, a gente até apoia o trabalho de outras organizações, né, como a Associação Amigos da Leitura, por exemplo, que mantém a biblioteca comunitária, né, ali na Zona Leste. A gente percebe, né, que essa cultura do livro, do papel, né, até está voltando, né? Mas no que se refere à comunicação, à imprensa, eu sou do tempo da imprensa escrita, né? E eu ainda acredito que o material impresso ele tem um poder documental muito forte. Mas a gente não pode negar que a gente vive nessa era da instantaneidade, né, das coisas que, mesmo que não sejam ao vivo, elas são, logo que finalizadas, elas são colocadas para o público, né? De uma forma tanto imediata. O jornal impresso não, a gente escrevia para ser vendido no dia seguinte, né? Então o negócio é diferente. E até porque depois que publicava alguma coisa e as pessoas compravam o jornal e levavam para casa, era difícil apagar o que estava ali, né? Na mídia não, mas o cara posta, depois ele tira, né? Se estiver pesado demais. Altera o texto. Altera o texto, né? Fala. É uma coisa mais plástica, né? Assim, né? Então tem essa diferença fundamental. Eu mesmo estou procurando me adaptar aqui a essa nova era, né? Esse podcast aqui já é um primeiro trabalho nesse sentido. Corrige uma vírgula. Mas isso, né? Mas, enfim, esse o mundo, né? Que é a tua geração, né? Você está com que idade, Felipe? Eu estou com 24 anos. Olha aí, né? Essa geração mais nova já tem, assim, parece que já nasce até sabendo mexer no celular, no notebook. É um negócio impressionante. Umas crianças, eu não domino 15% do que meu celular tem. Eu abro aquele painel inicial cheio de aplicativo ali. Se eu usar 3 daqueles aplicativos, é muito, né? Então, assim, a gente vive num mundo com uma oferta muito grande, uma facilidade muito grande de canais digitais, né, de expressão, certo? E você faz um trabalho de base jornalística, vamos dizer assim, porque você trabalha fatos, né? Mas de uma linguagem diferenciada, né? Nós temos por exemplo, vamos assistir um vídeo aqui do Felipe e já a gente volta aqui para o estúdio falando com ele no nosso Rondocast.
Alô, mentiroso! Conte uma mentira pra nós! Aqui é amor. Vocês estão vendo que eu estou bastante emocionado. Eu fiquei lembrando de tantas pessoas que eu levei ali no João Paulo. Gente, tô passando mal, mas não é doença não. Sabe o que é? É a cara de pau do governador Atraso de Vida do estado de Rondônia. Vocês sabem onde eu tô? Eu tô no hospital. O hospital é esse aqui, ó. Mostra aqui. Primeiro governador do estado de Rondônia inaugurar uma pedra. Tá aqui a obra dele aqui, ó. Construção do novo hospital de emergência e de urgência do estado de Rondônia. Ele, para poder ser reeleito, falou pro povo de Rondônia que ia construir um novo hospital. E sabe o que é agora? Vem cá, vem cá. Ele quer eleger a mulher dele deputada federal. Nunca, Luana Rocha, você não vai ser deputada federal. Esquece. Tu és teu marido, Atraso de Vida do estado de Rondônia. E sabe quem tá junto da turma ainda? Expedito Júnior. É aquele, senador. Lembra que senador? Expedito, o senhor já pagou o que o senhor deve? Expedito perdeu para senador, perdeu para governador 2 vezes. Ele tá achando que vai governar o estado de Rondônia. Expedito, nunca que você e sua turma vai governar o estado. Acabou a palhaçada, agora tem internet, tá bom? O povo sabe quem são vocês. E outra coisa ainda, o governador prometeu tchau poeira. Vamos ver o tchau poeira? Governador Lambanceiro prometeu asfalto, sabor asfalto, porque ele passou asfalto, sabe onde? Só até a frente da obra aqui, que nunca começou. Mas se você der uma olhadinha bem aqui, onde está a comunidade, inclusive, ó, tem até uma carreta atolada ali. Agora ele quer eleger a mulher dele deputada federal. Tu tá ficando doido? Tu tá achando que o povo do estado de Rondônia esqueceu o que tu fez, foi? E tu, Expedito? Tu falou que era adversário do cara, xingou o cara todo dia na campanha, agora tá coligado com o cara. Tenho credibilidade no meu estado e muita, de sobra, coisas que muitos não têm. Candidato, se o senhor olhar aqui para a plateia, tem algumas pessoas que o senhor está devendo. Uma delas só deve até milhões. Vocês dois nunca mais vão governar o estado, esquece. Tops, cara. Gostou das músicas? Nossa. Bom, você viu aí, né, que realmente ele tem uma abordagem diferenciada. Felipe, o que te inspirou, por exemplo, aí a fazer esse vídeo aí do... Porque você está falando de uma coisa séria, que é saúde, né? Construção do hospital e tal, mas você fez de uma maneira tão leve, né? É porque assim, o que acontece? Hoje a internet, se a gente não conseguir fazer uma linguagem mais popular, a gente não consegue alcançar e levar a informação. É tanto que a gente teve o sucesso da Casa TV, né? Vocês viram? Casa TV pelo linguajar dela de falar. Então eu tava pensando ali, falei, cara, eu já vi tantas emissoras vindo aqui nesse local fazer essa matéria, mas todo mundo veio com uma camisa social, veio com microfone, veio com uma canóbola, e ficou por isso mesmo, ninguém comentou, a população não participou. Eu falei, se eu for natural, do jeito natural mesmo, do jeito que o povo fala, de verdade. Porque quem está sofrendo ali, de fato, é a comunidade. Naquilo ali, então a gente usou uma linguagem popular. Conta, mentira, a pessoa contou. Que esse fato. Mas de lá pra cá teve gente que eu sei que superou ele. As mentiras dele. Tem gente mais mentirosa? Tem mais gente no nosso estado. Eu gostaria até de conhecer esse ranking, né? Eu acho que todo dia deve ter alguém superando os outros. Tem alguém superando. Né? Eu não vou falar o nome da pessoa aqui em questão de respeito, tá? Ele é proprietário de uma faculdade, candidato a deputado federal, ex-secretário de saúde da Prefeitura de Porto Velho. Ele, na frente de todos os veículos de comunicação, inaugurou uma base do SAMU na Zona Leste. Falou que ali seria a nova base. E que no dia seguinte estaria funcionando. Já se passaram 5 meses, lá só está o pé de pintado. Nunca sequer encostou uma ambulância do SAMU lá. Rapaz, é mesmo, né? Ele só pintou, inaugurou, fez Ele idealizou uma... E aí veio candidato a federal. Fiquei imaginando assim, meu Deus, ainda deve ser cara de pau ainda. Rapaz, o negócio é interessante, né? Agora vem cá, você tem essa pegada, eu já percebi, das coisas bem... Você mora onde? Como é a tua história de vida? Olha, eu sou nascido em Candeias do Jamari. Eu vim para Porto Velho com 17 anos. E aqui eu conheço umas figuras públicas que eu acho que você conhece. São elas, bastante conhecidas. Ney Cunha, Fogaça, Rufus Coutinho, Salina, aí tu vem Linda Malgação, Jair Monte, aí faz uma mistura das pessoas que eu fui conhecendo. Rapaz. O resultado que deu. E aí esse convívio, você foi convivendo com eles, trabalhando em assessoria? Fui, eu sempre fui trabalhando na área de edição de vídeo e filmagem, essa sempre foi a minha área. Tá. Só que qualquer pessoa que trabalha com filmagem, ela entende uma coisa, a necessidade do mercado. Às vezes você tem uma câmera aqui para filmar, só que aí você combina com uma pessoa para poder gravar, para poder falar se a pessoa falta.
ela falha, ela não vai. Aham. E chegou uma hora que você cansa disso. Então eu tinha ali um jornal e eu cansava de conversar, de alinhar com as pessoas. Eu falei assim, cara, é o seguinte, eu vou ter que colocar o telefone em cima desse tripé aqui, eu mesmo vou ter que gravar a matéria, eu não sei falar, vou falar o que eu sei aqui. E comecei a me comunicar e se der certo também. E deu. Ah, tá. Então você dependia de outros profissionais? Dependia de não? outros profissionais. Que assim, para estar e fechar a câmera aqui, você tem que ter todo um conhecimento, uma sabedoria, um linguajar, uma oratória. Só que nem alguns profissionais, você sabe que você conhece o mercado, né? Sabe que você coloca um apresentador, ele não vai. Aí no outro dia ele faltou. Tem um motivo e tal. Aí chega que você cansa, porque é o teu ganha-pão. Sim. Entendeu? Eu montei o jornal Ei Rondônia. O Ei Rondônia foi assim, eu tinha acabado de sair de uma televisão. Falei, cara, eu queria montar um jornal pra mim na internet, mas assim, que fosse a linguagem do povo, diferente, fosse matéria de humor. Eu tava em frente à minha casa, e aí começa o programa eleitoral. Sei. Aí, falei, e assim, ainda sentado. Aí vem aquela música, ei, Mael, você tá dando aí, Mael? Do um democrata cristão. Eu falei, pai, se eu pegar esse ei com Rondônia vai ficar certo, vai colar. Aí eu coloquei Ei Rondônia. Aí nasceu o jornal Ei Rondônia. Ah, você pegou o Ei do... Ei Mael, Rondônia de Rondônia mesmo. E aí nasceu o jornal Ei Rondônia. E aí, por um acaso, eu fui morar do lado da delegacia. Então, eu vi um apartamento lá, aluga-se, e o preço bem bacana. E é boa a vizinhança? É bom morar do lado da delegacia? Do lado da viatura. Aí eu falei, rapaz, eu vou morar aqui. Aí eu fazendo festa de... Qual delegacia essa aí? A Central de Flagrantes. Meu Deus, e de noite não tem muito movimento, não? Não, tem movimento, assim, né? Aí e tem pauta também, né? Aí eu falei, cara, eu vou estudar um pouquinho mais sobre comunicação, sobre jornalista. Aí eu vi o Dalton de Franco fazendo plantão de polícia. Falei, cara, se a gente pegasse o Dalton de Franco e trazer pra internet, as músicas, as vietas, adaptar, como é que vai funcionar isso aqui? A matéria policial. Eu falei, cara, eu moro do lado da delegacia. Pra mim tá mais fácil. Sim, não vou gastar com Uber nem com nada. Eu só descer aqui. Descer as escadas e fazer a matéria lá. Aí fazia 1, 2, 3, 4. Eu não achava ninguém que conseguia encaixar a matéria. O jeito de comentar. Aí teve, como eu falei pra tu, era meu último matéria. Aí eu falei, cara, eu vou pegar esse meu jornal, vou vender ele. E eu acho que eu vou voltar a trabalhar com produção de vídeos. O Ei Rondônia, no caso? O Ei Rondônia. Aí faltou o jornalista nesse dia. Ele não quis fazer. Faltou, tinha ido pra uma festa, não foi. Aí eu fui e fiz a matéria de uma mulher que tinha sido presa com entorpecentes nas partes íntimas dela. E o jeito que eu me apresentei perante o vídeo, publiquei, fui dormir e nunca antes tinha tido aqui na história o jornal. E aí bombou o vídeo deu 1 milhão de acessos. Aí eu falei, então é aqui que funciona. Eu falei, vou adaptar o meu conteúdo pro mesmo conteúdo do Adalto de Franco. O jeito de humor, mas matéria séria. Então esse foi o segredo do sucesso nosso. Ela tinha guardado a droga? Nas partes íntimas dela. Aí então, olha pessoal, uma mulher foi presa com entorpecentes nas partes íntimas, raio-x. E eu contei de outro linguajar que eu não vou contar aqui. Não, também, mas era droga de cheirar? Droga. Ela tá entrando no presídio. É mais grave ainda, né? Entendeu? Falei, gente, imagina, hein, como é que não deve estar isso. Pessoal, a mulher foi até o presídio, e não tem aquela partezinha lá, ela guardou, foi lá dentro mesmo e tal. Eu contei isso naturalmente, sem esconder. Imagina. E eu peguei todos os detalhes. Falei assim, olha, ela tava com uma roupa, eu já conheço essa roupa que ela tava usando, é a mesma que vende naquela loja do 20, o perfume dela da Boticário, que a minha colega tem um. Eu contei todo o contexto da pessoa. E aí, o pessoal gostou da matéria sincera, verdadeira. Então foi daí que foi a adaptação do plantão de polícia para a rede social. Só que 1 minuto e 20, que a rede social é 1 minuto e 20, então você tem que ser pouco tempo para você contar o que está acontecendo. Você pode ficar muito, olha, o artigo, não, você tem que contar logo o que aconteceu. Sim, ela contou a historinha lá. E você veiculou isso onde? No Ei Rondônia, na época, não tinha .com. Era Instagram, Facebook, TikTok. Vinculei nesses 3 o vídeo. Você não tinha um site? Não tinha um site. O site veio muito tempo depois. Era um perfil, né? Era um perfil de rede social. No Instagram, no Facebook e no TikTok. Isso. Aí, foi a chave do sucesso ali, bombou. E aí eu falei, cara, agora eu vou trazer um pouquinho das matérias do Comando Policial, Daniel Júnior. Ele acompanha as viaturas. Sim. Sim, cadê o Daniel Júnior? Deu uma sumidinha. Oi? Aí tinha um amigo meu. Deu uma sumida, né? Tinha outro amigo meu que tava lá, também, que era o Thanos, ele tinha uma moto alta. Falei, Thanos, bora fazer junto eu e tu, gravando aqui em cima do telefone? Ele falou, mas gravado... Falei, vamos fazer ao vivo? E a gente começou a fazer ao vivo as perseguição policial. E aí, cara, bombou. Mas aí, como é que era? Vocês sabiam quando era chamado? A gente fica na frente da delegacia, né? Tá. Então, ali a gente fica na parte de trás, onde chega os presos ali, onde fica as viaturas. Entendeu? Tá, e a gente fica ali, aí fica os policiais ali. Isso ali na Jorge Teixeira? Ali na Jorge Teixeira. Aí você tem um policial ali, que às vezes tá ali, a viatura tá ali, tu consegue ouvir pelo rádio deles, né?
Eles estão ali perto, ali você fica ali conversando com eles, opa, tá tendo ocorrência. Não é perigoso não esse negócio? Não. De ocorrência policial? De acompanhar, assim. Cara, na hora, assim, tu não... É louco. Depois que vem, quando tu chega em casa, que tu fala, meu pai, o que eu fiz, né? O que eu fiz e tal. Mas aquele quando da emoção. Mas, tipo assim, tu não tem nada. Tu tem que conquistar a audiência. Porque tu tendo audiência, tu tem resultado. Sim. Quem tá lá na ponta, o anunciante, ele quer audiência. Então a gente tinha que entregar de qualquer jeito. E essa senhora lá que ela tava levando para dentro do presídio? Sim. Era? Ah, tá. E pegaram ela na revista. Pegaram ela na revista. Pegaram na revista Raio X. Foi a matéria que me ajudou o meu jornal a bombar. Depois eu te peço, depois da hora disso, você vai achar legal. Pois é, vamos ver se a gente, né? Tenta aí ver se localiza. Aí se der, a gente já mostra agora para os nossos internautas. No toba, a mulher escondeu o entorpecente no toba dela. Isso mesmo, pessoal. Aqui em Porto Velho, você já ouviu aquela música? Eu boto, eu não boto. Ai, eu tô com medo. Infelizmente, Tatiane não teve medo, não. Ela botou no toba dela e foi levar entorpecente para o marido dela, que tá onde? Tá na cadeia, no presídio aqui em Porto Velho. Ela se arrumou ali na casa dela, né? Passou o perfume Lira, pegou um aplicativo de motorista aqui em Porto Velho e foi lá pro presídio. Chega lá, os policiais desconfiaram, levaram a mulher, sabe pra onde? Levaram ela lá pro João Paulo II. Chegou lá, um médico examinou, fez o raio-x e encontraram esse entorpecente que vocês estão vendo aí, que estava nas partes íntimas dela. Ela foi encaminhada aqui para o departamento de flagrantes, agora vai ficar à disposição das autoridades policiais. Infelizmente, é igual aquela música, né? Te amar foi um erro te amar, mas eu erro novamente, ela errou e agora vai estar ela e o maridão atrás das gates. A reportagem é de Felipe Barros. Mas será que esse método de fazer a droga entrar dentro do presídio não é para dar um tempero especial, assim? Porque o pessoal que está lá dentro está carente não apenas de droga, né? Está carente também de outras coisas aí. Porque geralmente... Chega uma droga temperada, assim, com esse calor. O único jeito de entrar a droga lá é essa, né? Infelizmente, né? Geralmente a mulher coloca ali e ela vai para o momento íntimo, né? Eu acho que é ali que eles fazem ali a transferência, né? Sim. Chega ali e passa por... Cara, não dá pra entender o que a mulher fazer uma coisa dessa. Eu não consigo entender. Às vezes, né? Agora vamos falar sério, né? Às vezes é ameaça, né, gente? Às vezes a gente vê mães, né? Avós levando algumas coisas e tal, sendo pegas. É preciso a gente pensar aí nessa questão de gênero. Aí tem que pensar na questão de gênero, tá? Muitas vezes a mulher faz isso porque ela é ameaçada. Sim. Porque ela sabe que se não fizer na hora da saidinha, ou na hora mesmo que o cara fugir, ou cumprir a pena, ela vai pagar caro. No caso dessa, ela era esposa do rapaz, nesse caso. E aí o que eu descobri? Que toda semana, toda terça e quinta, isso aqui não tem nada que possa impedir, até o momento. Pelo menos 2 mulheres vai preso. Toda semana. Nessa situação. Nessa situação. E não para, né? Não para. Não para, pra você ver. Tanto que eu nem faço mais matéria. Eu falei, rapaz, não compensa mais não. Já tá um fato corriqueiro. Virou um fato corriqueiro. Já não merece mais matéria. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, dando sequência aqui no nosso Rondocast Cultura, hoje entrevistando o Felipe Barros, que é um produtor, né, de mídia digital aí, e jornalista, mas que está assim, sendo um ícone dessa nova cultura, né, digital, essas novas mídias aqui no nosso estado de Rondônia. Já já a gente volta com o nosso Rondocast Cultura. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.
Estamos de volta com o nosso Rondocast Cultura, hoje segunda-feira, você sabe, né, dia de cultura. Estamos falando dessa cultura digital, essa cultura contemporânea. Eu estou aqui com Felipe Barros. Felipe, você nasceu no Candeias, né, e viveu lá até os 17 anos, é isso? Isso. Tá. Então, você absorveu na sua formação aquele modo de viver do povo do Candeias, que é um povo mais simples, né, mais... pelo menos eu olho o Candeias assim como um recanto ainda de pessoas com costumes menos sofisticados, né, do que Porto Velho. Eu acho que ali a comunidade ainda guarda assim, uma pureza até. Eu vejo um pessoal do Candeias assim, um pessoal que passa isso, sabe? Um pessoal que optou pela simplicidade. Não é que é aquele simples porque não conseguiu deixar de ser simples. Parece que tem pessoas que resolveram viver no Candeias, viver aquela forma de vida, né, assim, mais não tão integrada que é Porto Velho, né? E ali no Candeias, de um tempo para cá, apesar de que você está já vivendo aqui em Porto Velho, mas nós tivemos muitas administrações municipais inconclusas, né? O camarada assumia como prefeito, aí pai, não sei o quê, e daqui a pouco tira esse, bota outro, né? Acompanhei tudo isso aí. Foi, né? Ali era o município onde você entrava como vereador e tinha chance reais de se tornar prefeito. Sim, né? E teve um tempo que cada dia era um prefeito, né? Quem é o prefeito que está aí hoje? É o fulano, então, né? Olha, eu lembro de uma situação que aconteceu com um colega meu, que ele tinha feito um contrato de publicidade com a prefeitura. Aí ele foi lá receber a nota fiscal do primeiro mês. Quando ele chegou lá, descobriu que o prefeito já era outro. Pois é, né? A gente teve que era, né, mano? Tem que refazer de novo. Então, e tem uma figura icônica, né, do Candeias, que é o prefeito Lindomar Garçom, né? Lindomar Garçom. Reza a lenda que era garçom, né? Com isso se tornou uma figura. Eu duvido muito ainda. Isso aqui, né? Ele fala isso como garçom, mas assim, eu tenho minha dúvida. E ele, acho que é a terceira vez, né, que ele é prefeito lá. Já é a terceira vez que o garçom ele é prefeito do município. Foi deputado federal, né? Então, assim, tem uma trajetória aí. Mas por que eu estou te perguntando isso? Essa sua leitura, né, ela é diferenciada, como aquele vídeo lá. É mentiroso, fala uma mentira. Eu me apaixonei por aquele vídeo, né, aquela forma que você coloca, né? E o garçom, por exemplo, dentro desse microcosmo do Candeias, onde você, né, cresceu, onde você se alfabetizou, onde você foi educado, né? De que forma esse personagem, né, influenciou o teu imaginário, a tua leitura do mundo político? Porque ele era o referencial do Candeias, né? Como é que esse personagem para você, Lindomar Garçom? Você já falou que você duvida que é garçom. Tem sido garçom, né? Na tua definição, assim, quem é Lindomar Garçom? Na minha definição, tirando só o único garçom que ele mente muito. É mesmo? Isso é uma coisa assim muito chata. É um cara assim que mente. E eu vejo assim que o Candeias de Amaria é uma cidade assim que parece que é como se as pessoas vivessem dentro de um reality show. É assim aquele reality show do rapaz que tá cheio de câmera, ele tá ali dentro e todo mundo ao redor tá manipulando. Parece que eu sinto como se a prefeitura ali manipulasse o tempo todo a população. A população ficasse o tempo todo dentro de um círculo. O tempo todo sendo ali manipulado, dentro como se aquilo ali fosse bom. Olha, o garçom, ele tá lá no município com mandato desde 2002. E desde 2002 que ele fala sobre infraestrutura. Infraestrutura e resgatar o pertencimento da população de Grande Maria. Já estamos em 2026. Já se passaram 20 anos e o discurso é o mesmo. Ele continua... Então, assim, não dá para entender. Se passou 20 anos e o problema ainda é infraestrutura do município? Sim, e ele com tanto tempo de atuação... Com tanto tempo. E às vezes eu estava lá, uma coisa muito engraçada assim, que eu fiz garçom, e falei assim, olha, hoje estou aqui trabalhando, buscando obras. No passado, vocês sabem que o nosso município esteve abandonado, não teve nenhum representante. E aí eu vi a população aplaudindo ali. Só que assim, se a gente for parar para olhar, no passado era o sobrinho dele, que era o Dinho, que foi prefeito por 2 mandatos. Depois do Dinho, veio o compadre dele, que ele indicou, que é o Careca da Triunfo. Dá para entender o contexto. Sim, e ele continua... É como se fosse uma novidade. Toda vez que ele assume o mandato, é como se fosse a primeira vez que o grupo dele fosse assumir e fosse fazer algo. É uma esperança assim que vai criando. No garçom, eu só vi 2 vantagens nele. Uma é o coração, o olhar ser humano que ele tem.
Foi o que me inspirou, assim. Ele, independente de qualquer defeito, é um cara que ajudou bastante ali, o Hospital do Amor. Ele tem esse lado, Sim, né? o Hospital do Amor e a Santa Marcelina e um pouco da educação para a juventude. Essa parte, assim, eu copiei dele. Foi, cara... E, assim, a simplicidade. Independente de ele estar no mandato ou não, ele sempre esteve ali e você consegue encontrar o garçom na rua e conversar com ele. Eu acho que é isso que falta mais nos nossos políticos. E é isso que sustenta essa... É o que mantém ele ainda. Exato, que ele se elege. Qualquer pessoa pode ligar para ele, pode falar com ele, pode ir na casa dele. Então esse é assim, o lado bom que eu consegui absorver na política dele. Independente de eu estar em rede social, se um dia eu tiver um status grande ou pequeno, sempre continuar atendendo e conversando com meus amigos. Sim. Tá, nesse ponto ele te serviu. Ponto me serviu. Como referencial. Como referência. Tá. Bom. E aí você mudou para Porto Velho, né? Quando tinha 17 anos. 17 anos. Tá. E aí foi quando você ingressou no mundo profissional aí fazendo? Lá eu fazia matérias também, igual essas que eu faço. Que era eu fazia um pouco mais séria a matéria. E aí eu vi que em Porto Velho eu tinha mais oportunidades. Mas você tinha o quê? De 16? Tinha 17 anos. 17 anos. Tive a infelicidade de quando eu cheguei aqui, aí eu morei de favor numa casa. Aí consegui arrumar um trabalho de chapeiro. Falei, cara, agora eu vou trabalhar de chapeiro aqui e vou fazer o curso de rádio e televisão. Aí eu vou até a Avenida Amazônia, Rede Amazônica. Quando eu chego lá, a mulher, olha, meu filho, infelizmente a gente fechou nossa fundação tem um mês. É mesmo? Aí eu falei, meu pai amado, sério isso? Fechou a fundação. Eu falei, esperei todos esses tempos, quando eu chego aqui, e aí eu fiquei aqui. Aí eu consegui fazer uns cursos em outros lugares, edição de vídeo, edição de imagem. Aí eu conheci a Escola do Legislativo, que lá tinha um curso de fotografia, de cinegrafia. Era o Marcos Lúcio Marcha? Sim. Aí tinha o Senac, e aí fui me qualificando. Eu fui me qualificando em outras áreas. Sim, buscando conhecimento e... Aí trabalhei no site Observador, lá no Observador. O que você aprendeu no Observador? Lá eu aprendi sobre a questão de compartilhamento. Como é que compartilhar a matéria ali, como é que fazer para fazer distribuição dela no estado de Rondônia. Como é que se usava as plataformas. E aí eu sempre fui uma pessoa muito teimosa. Sempre querendo fazer mais. E aí fui indo, trabalhando sempre na comunicação. Sim. Até que uma hora eu falei assim, cara, o que me chateava muito trabalhar no jornal é que a gente tinha todo um padrão para seguir. E eu vi que eu não conseguia me adaptar com aqueles padrões ali. Não que era errado, mas que o meu jeito de querer falar, igual eu fiz o vídeo. Jamais uma emissora ia permitir que a gente tratasse o governador daquela forma. Sim, pois é. Entendeu? Então isso aí foi uma rebeldia minha. E eu vi que eu pedi para sair. Eu falei, não, cara, eu preciso ter meu jornal. Eu preciso trabalhar em outras áreas aqui, de foto e vídeo, mas eu não posso trabalhar num veículo de comunicação. Eu preciso ter essa liberdade. Pois é, aí que a gente entra nessa questão cultural, né? Porque a gente tem toda uma cultura midiática, de uma certa forma alienada, né? Financeiramente, economicamente, porque todos esses veículos aí, né, vivem de contratos com o poder público, que ele fatura no mercado privado muito pequeno perto do que fatura no poder público. E a grande mídia, ela sempre se ocupou de deixar bem claro, né, até onde vai o jornalismo, e fazer os esquetes de humor completamente separados. Assim foi a Globo ao longo de muitos anos, né? Tinha Jornal Nacional, né, padrão ali, Cid Moreira e tal. E tinha o Chico Anísio, o Chico City, né, Zorra Total, depois, mas assim, uma coisa, outra coisa. Entretanto, naquele meio tempo ali, na Bandeirantes, se eu não me engano, começou aquele negócio de CQC. Né? Bacana. Né? Depois Pânico, né? Só que o Pânico já pegava mais pro humor mesmo, o CQC ficava Fiscalizava. E ficava assim naquele meio termo, né? Fazendo um humor com... Não era bem era uma ironia em cima do jornalismo. Então, bom, isso ainda nos grandes veículos, né? TV, aí, Bandeirantes, Globo, etc. E tal. A internet, o que ela vem trazer de revolucionário? A democratização do acesso aos meios de produção. Porque antigamente você tem uma câmera, uma TIC, eu sou do tempo da uma TIC, entendeu? Depois veio a SVHS, né, Super VHS, e outros sistemas, a coisa foi barateando e tal. Mas lá em 88, quando eu fazia o Telezoom, veiculado na TV Rondônia, junto com a Cristina Arcanjo, era muito caro produzir, né? Esses letreiros, essas legendas que a gente faz, isso era feito
a inserção de cartela. Você tinha que fazer aquilo fisicamente no papel, filmar e transformar aquilo em slide, né? Então, assim, era muito caro. Então, os meios de produção jornalísticos e comunicação em geral, eles estavam concentrados, né, nas mãos de poucos. Jornalismo impresso, então, nem pensar. Quem ousaria ter uma gráfica, uma linotipo e tal. A mídia digital, então, ela veio transformando isso. Porque hoje você pode ter uma câmera dessa aqui, mais elaborada, você pode ter aquela ali mais simples, e você pode ter um celular. E um celular simples, não sei se estou falando de iPhone, esses negócios não. Um celular simples, dependendo da criatividade do material que você faz, você vai ter o mesmo impacto, ou talvez até mais, do que o cara que trabalha com iPhone. O que fez a mega produção. É igual... a internet, ela deu muita possibilidade para a gente poder se comunicar. Ao mesmo tempo que ela é boa, também é perigosa, né? Pois é, aí que a gente... Tem esse perigo, né? Então, vê bem, no meu tempo, que você tinha Chico Cid, né? Zorra Total já foi para agora e tal. Nós que tínhamos uma postura mais crítica, nós que analisávamos o que fazíamos na comunicação, antes de fazer, pensávamos, repensávamos o que fazíamos, nós tínhamos uma preocupação com o condicionamento ao riso diante de denúncias graves. O Chico Anísio era um gênio, tudo bem então. Mas quando ele botava, por exemplo, um personagem como aquele Justo Veríssimo, né? Quero que o povo se exploda, né? Tem raiva de pobre e tal, não sei o quê. Só que não era só isso e as pessoas riam, não, tinha uma coisa muito venenosa ali. Você vai lembrar. Quando ele fazia essas performances lá dos personagens, era colocada uma gravação de risada em cima, mesmo não se tratando de um programa de auditório. Mas os programas de humor sempre utilizaram um recurso sonoro de risadas, de gargalhadas, né? De certa forma, induzindo a população e condicionando-a ao riso diante da tragédia. É brincadeira e tal, mas vai entrando, vai ficando dentro da cabeça. Ao ponto de que se um político efetivamente, verdadeiramente, chegasse numa entrevista e dissesse que tinha raiva de pobre, talvez as pessoas rissem, porque elas estavam ouvindo esse bordão acompanhado de risadas há tempos, naquilo que o Chico Anísio fazia. Tá, vamos fazer uma abstração disso. Sempre que a gente trabalha com humor, né, e queria lembrar, né, aí não para me ficar aqui me falando de mim mesmo, mas só para dizer por que eu abordo com uma certa, né, segurança esses temas ligados ao humor. Eu escrevi até 86 no Pasquim, do Rio de Janeiro, né? Inclusive eu tenho trabalhos meus, textos meus ilustrados pelo Jaguar, que foi o maior cartunista que esse Brasil já teve, morreu recentemente, aí já perto, quase dos 100 anos. Né? Então, assim, eu sei exatamente o que é produzir humor. Né? E aí, o humor escrito não tinha essa coisa, que você lia e ria se quisesse. Mas a televisão, ela sempre fez isso. Ela colocava uma gravação de risada em cima, induzindo as pessoas. Às vezes a piada até sem graça. Aí bota lá a risada, como ela usa palmas também, né? Palmas, coisas que nem merecem ser aplaudidas, ela bota palma. Aí o que eu te pergunto, Felipe, que você é de uma geração bem mais nova que a minha, né? Essa tua geração, você que está produzindo aí, porque com certeza você conversa com as pessoas, você encontra pessoas, você troca ideias, né? Você acha que essa geração que já vem depois de CQC, depois de Pânico, né? Ela tem esse discernimento que você, por exemplo, você acabou de contar aqui, você pegou um assunto sério do hospital, né? Você fez uma abordagem jocosa, mas sem perder, vamos dizer assim, um compromisso social. Não, meu foco é denunciar. Sim. Para chamar atenção, eu vou fazer algo mais jocoso aqui, né? Mas quando você entra no tema, você segura, né? Sem piadas, sem coisa, tratando efetivamente do tema. Mas você acha que esse seu comportamento, ele é comum no meio? O pessoal tem noção? Porque a gente está num momento que a gente está tendo até prefeito aí
que veste uma calça pirulito e fica fazendo gracinha no TikTok, como se a gente não estivesse enfrentando uma situação séria, como se não houvesse mais aquilo que José Sarney tanto falava quando foi presidente do Brasil, no momento de redemocratização, que se cobrava que o presidente não tivesse mais aquele ar sisudo dos generais, mas ele falava, é preciso ter a liturgia do cargo. Você não pode ter um presidente da República também, né? Comendo frango com farofa aí, tem uns aí que faz, né? Também. Mas assim, não é de se esperar a todo instante, porque tem uma liturgia do cargo, né? O presidente visitar uma feira livre, beleza, ótimo, é um momento importante de contato com o povo. Mas ele é o presidente, né? Ele não deixa de ser o presidente naquele momento. Então, eu estou te perguntando isso, porque assim, no teu trabalho eu percebi isso, mas quando eu olho outras coisas, eu vejo uma preocupação muito grande em ser engraçado, entendeu? Em ser debochado, né? Pelo simples fazer gracinhas e alcançar audiência, não é? Então, assim, você não se sente um tanto diferenciado dos jovens da tua idade que estão produzindo aí para mídia digital? Olha, eu me vejo um pouco assim, apesar que ultimamente tem aumentado jovens igual eu. Aumentado? Aumentado. O quê? Jovens igual, que faz críticas assim às autoridades. Sim, tem. Eu achei que era só eu, mas não, tem outros aí que são muito mais engraçados do que eu. O que me preocupa é que isso fique somente na parte engraçada. E a gente fez ali uma cobrança ali, e a gente espera que a população veja aquilo ali e ela repense sobre os candidatos que elas vão votar. Pois é, porque o assunto é sério. O assunto é sério. Você faz uma entrada engraçada para chamar atenção, porque senão a pessoa... Não, a pessoa pula, então, tipo assim, é um assunto sério. A gente tem pessoas que estão nesse momento lá no João Paulo jogado no chão por causa de um hospital que nos prometeram e que não nos entregaram. Então é legal o vídeo, a gente ri, a gente repercute, mas a gente tem que olhar quem a gente vai votar também. Porque ultimamente o que eu vejo é que tem mais influenciador virando político do que político sendo político mesmo. Porque é muito fácil vir para a rede social aqui, fazer um vídeo igual eu faço. Mas aí, cadê um exemplo. Se fosse um vereador ali, um parlamentar, ele ia só fazer o vídeo. Só que ele tem poder para fazer um pedido, de acompanhar, de fiscalizar. Eu não tenho esse poder. Mas tem muito vereador, parlamentar, que vem e faz só um vídeo e fica por aí. Tu vai lá no protocolo lá da Câmara Municipal, da Prefeitura, da Assembleia, tu vê que o cara não protocolou um documento. Ele fez não tem produção nenhuma. Não tem uma estrutura. Não tem uma política séria. Hoje os políticos estão mais preocupados em como que eles vão aparecer, como que vai ser falado aquilo que ele falou no meio de comunicação, do que de fato resolver a vida da nossa população. É isso que tem me preocupado. Sim. Bom, você que está acompanhando desde o início, já começou a entender, né, por que nós fizemos essa pauta de cultura aqui, conversando com o Felipe Barros, né? Não sei por que me veio esse nome de Gabriel na cabeça aqui. O Felipe Barros, né, que tem esse trabalho diferenciado, mas você percebeu que tem uma consciência do que está fazendo. Porque isso que me preocupava, né? Essa garotada que está aí também preocupada só em fazer graça, e se fosse só garotada, tá tudo bem, né? Porque a adolescência é para isso mesmo. Mas tantos adultos aí, gente com 40 e tantos anos, né? É por isso que às vezes eu falo, é muito importante ainda o veículo de comunicação tradicional, porque o veículo tradicional, a pessoa, um político, ele vai ficar de frente a um jornalista igual você. E ali não tem teleponte, não. Ali não tem uma mega produção. Ali você tem que ser quem você é, de fato. Sim, ali o show acaba, o circo. Pois é, você sabe que eu tenho tido na pauta de política, né, que é as quartas-feiras, eu tenho tido essa experiência. E graças a Deus, tem pegado gente que realmente tem conteúdo, tem um trabalho, a Mirlando, né, o Gesaldo Pires e tal. Mesmo alguns que estão agora ingressando, né, são pretendentes. Mas tem uns aí, rapaz, que quando eu convido, o cara não aceita o convite, me enrola e tal, eu já sei, porque nem insisto, porque tem medo. Tem medo, porque tem que... Então, olha, para participar de um programa que não tem uma pauta, que você vai ser surpreendido, você tem que ter coragem. Porque a gente vê, hoje, assim, o mundo, quando eu falo para tu, eu acho que o mundo digital, ele proporcionou para que os políticos contem mais mentira ainda. Sim, e a gente que é jovem da comunicação, a gente tem que trabalhar ainda mais para mostrar a mentira, porque o político ele jamais quer cair no discreto.
O que a gente faz é mostrar a verdade e mostrar quem está mentindo. Sim. Pois é, vocês cumprem um papel social, né? Olha, se você for olhar aqui em Porto Velho, tu tem mais influenciador exercendo o papel de vereador. Sim. Você mostrando a realidade, mostrando as ruas, as necessidades da população. Às vezes a gente entra até em debate uns contra os influenciadores, mas você vê mais... Você tem um Rato, por exemplo. Você tem o Luciano, que mostra ali a coisa da gestão do prefeito. Tem eu mostrando do governo do estado. Então são vários influenciadores que vêm mostrando como que tá. E os políticos não gostam disso. Sim. Então o nosso compromisso é esse, é de mostrar a verdade. Porque a gente tá cansando de tanta mentira. Porque são coisas assim que, mano, já evoluiu. Hoje em dia tem muito mecanismo para poder ajudar as pessoas. Pois é, não tem como ficar enrolando o tempo todo. E os camaradas continuam procedendo como se fosse normal. O exemplo daquela, uma coisa que eu achei estranha. Aquela ponte que fizeram ali, que vai para Santo Antônio, de madeira. Pô, então nós estamos em 2026, não tem como tu acreditar que o povo vai aceitar aquilo ali. Fizeram um vídeo, uma mega produção, inauguraram não, assim, pior do que um vídeo é a pedra que inauguraram. Inauguraram uma pedra assim e aquilo ficou na história. Tem aquela... do hospital. Lá do hospital, sim. Inauguraram. E aí um quer ser senador, o outro desistiu da candidatura, os outros que estavam lá, a maioria ficou tudo foi inelegível, não conseguiram retornar para o mandato. E assim a gente vai romantizando. Sabe o que mais me surpreende? Eu venho de uma época, eu era adolescente quando houve a reabertura política, né? A redemocratização começou em 79, né? Anistia, aí volta o pessoal que estava no exílio, Leonel Brizola e tal. Eu tinha 16 anos. E aí depois veio o pluripartidarismo, né? Foi resgatado já em 79 também. Eram 5 partidos, já não era mais só 2 e tudo aquilo. E nesse meu tempo aí mais jovem, a gente tinha assim, alguns conceitos, né, que eu vi que mudaram muito. Então, por exemplo, o comunista no meu tempo era um cara que estudava pra caramba, né? Tinha um conhecimento enorme que já tinha lido Marx, Engels e mais alguma coisa, né? Que a gente mesmo discordando, a gente respeitava, porque sabia que era um cara que tinha lido, ele tinha conteúdo. Tinha conteúdo, né? Você podia não prestar o conteúdo que ele leu, mas ele tinha conteúdo, né? E dali nós avançamos para hoje uma chamada polarização, mas é uma polarização de 2 grupos com discursos estéreis, que não levam a lugar nenhum, e, sobretudo, sem nenhuma coerência, né? O Aristóteles, na sua política, ele diz que a vida pessoal deve ser considerada na hora de se escolher um príncipe, né? O que é essa vida pessoal, gente? Não é igual tentam fazer, qual é o candidato candidato que é lésbica, que não é, candidato que... Entendeu? Não é esse aspecto. É a dignidade com a qual a pessoa vive o que é. E a coerência dessa vida com o seu discurso. Então hoje se fala em polaridade, os conservadores, católicos conservadores que jamais votam na esquerda. Aí votam num candidato que é divorciado, que tem um filho bastardo no meio do caminho, entendeu? Pô, então como é que você se diz católico conservador? Arruma outro nome aí para o seu movimento, sua identidade ideológica. Sabe o que eu acho que o que está faltando hoje em dia nos eleitores, nas pessoas, que eu digo assim no meu modo de ver, é questão de respirar. Acho que você precisa respirar deixa eu respirar aqui, deixa eu entender o que está acontecendo, deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que amanhã o Lula e o Bolsonaro... Bom, os 2 morreu. Sim. Bom, morreu, e aí? Acabou disso. Aí. Pois é. A vida continua. Tu já parou para olhar como é que está o teu governador, o teu deputado federal, o teu deputado estadual, o teu senador? Tu já foi fiscalizar? Porque aí já foi ver o que ele está fazendo? Olha, eu tenho aqui um cara de pau. Ele é senador e faz parte da comissão de infraestrutura. Ele não compareceu em uma audiência e deixou a instalação da nova 364 acontecer. Quando foi agora, ele votou também pelos impostos, pelos painéis solar. E ele agora quer vir candidato a governador.
Eu não sei. E assim, vai para a rede social e ele debate, assim, ele defende aquilo que nós de executar ele não faz. Pois como é. se fosse verdade. Agora que me assusta, sabe? Me assusta, assim. A cara de pau. A cara de pau. Assim, mano, ele vai enganar todo mundo, menos nós. E eu, enquanto eu puder falar na minha rede social para desmascarar ele, eu vou falar. Mas essa onda, exatamente, dessa suposta polarização, né? As pessoas não param mais para analisar, não param mais para enxergar. As pessoas elas estão querendo se adaptar numa coisa assim de 1 minuto e 20, de uma coisa de 15 segundos, que é falar aquilo que ela quer ouvir. Sim. Não, isso não muda. Olha, o que aconteceu? Eu acho que a gente chegou num ponto que Armilando, Ivo Cassol, se juntar os dois, são melhores do que todos os políticos da atualidade. Sim. Porque da atualidade, um joga... nós temos uma Câmara de Vereador, basta olhar a rede social. Um vira o Hulk, o outro joga o cabelo, um virou soldado no meio do mandato, um engravidou. Aí teve um candidato aqui que é muito amigo meu, que é meu parceiro, meu irmão, tá? Que é o Samuel Costa, é meu amigo. Sim, é meu amigão. O Samuel para o Na campanha dele para prefeito, ele colocou assim, uma barriguinha assim de grávido, quem vai ser meu vice, menino ou menina? Eu falei, Samuel, pelo amor de Deus, Samuel, o que está acontecendo com o nosso Estado? Precisa de político sério. Pessoas que vão lá. Imagina um ministro recebendo um político desse. O ministro olha, meu Deus do céu, esse povo aí está perdido. A gente tem hoje um deputado federal no estado de Rondônia, que a profissão dele é DJ. A profissão dele é DJ. Ah, sim. Entendeu? Que é o Rafael Fera. Jerry Kemerson. E a gente teve o garçom, que era garçom mesmo, virou deputado pelo estado de Rondônia. Como é que tu vai parar para respeitar um estado? Olha o tipo de nível de política que a gente está tendo. Pois é, quando eu entrevistei aqui o nosso sempre senador, vamos dizer assim, Armilando, né, porque se notabilizou no Senado, conduzindo ali a relatoria da CPI do PC Farias, que resultou do impeachment, e se tornou um personagem histórico. O Armilando, a gente estava relembrando aqui que ele participou da primeira legislatura estadual, eleito em 82, né? E se você pegar seu perfil dos deputados estaduais de 82, eu acho que 90% eram de profissionais com nível superior. Quem não era assim, eu acho que a coisa dividia mais ou menos assim, era a bancada dos médicos, né? Jacó Atalo, Oswaldo Piana, bancada dos professores, né? Amisel Silva e outros, bancada dos agrônomos, que tinha muitos, né, que trabalham no INCRA, o seu Fernando Santos e outros, e dos advogados, Amirlando, Tomás Correia, entendeu? Era básico, eu esqueci de falar, Jéssica Badocha também, com os professores, né? Então, basicamente essas pessoas que dominavam, né? Isso não era bom, era elitismo? Não sei se é elitismo, para mim é qualificação. E depois, hoje a gente começa a olhar os nossos representantes, nossos parlamentares, né? Olha, sabe, são pessoas que não... Uma observação que eu fiz é que, assim, não adianta a gente ficar com um pensamento de sabe o que acontece? É que a gente tem um quiano imaginário, a gente desenha um político na nossa cabeça, mesmo a gente sabendo que ele não é aquilo. Hoje a nossa capital do estado de Rondônia e o nosso estado, ele está dominado pela facção. Mas vamos dar uma olhadinha rapidinho, só um contexto. A gente temos 23 deputados. Delegado Lucas Torre, delegado Camargo e Ribeiro do Cipó. Ponto. A gente já tem 3 deputados estadual da polícia, concorda comigo? Sim. Aí nós temos um governador que é coronel. Que acabou com a PM, Ponto. né? Coronel. 8 anos sem concurso. Ponto. Aqui já tem uma base forte. Você tem um governo e tem uma força da Assembleia Legislativa. Já dá para combater a facção. Já dá para iniciar. E a gente vai olhar, a gente tem deputado de direita, 2 senadores de direita, como ele se apresenta. Governador de direita e os 23 deputados, pelo menos ali 18 se apresentam como direita. Tá faltando o que então? Pois fica só no discurso. É só no discurso. Não. Aí quando algum candidato manda um recurso para cá que não é daqui, ainda tem a cara de pau de fazer um repúdio. Eu me apresento não como de direita nem de esquerda, eu me apresento como uma pessoa assim, centralizada. A gente queira ou não queira, a gente sabe que o governo federal, o presidente atual, ele destinou recursos e emendas aqui para o nosso estado de Rondônia. Sim. Aí nós tivemos o vice do Marcos Rogério, que é o delegado Camargo, que andava com um adesivo feito retardado aqui fora Lula, que fez uma nota de repúdio contra um cara que estava mandando investimento para o estado. Sim. Ou seja, só para poder viralizar na rede social.
Ou seja, o político está mais preocupado em viralizar do que realmente trabalhar. Tu não vê ali, olha, vamos buscar mais bolsa para a faculdade dos nossos alunos, vamos trazer infraestrutura. Eu estava olhando hoje o orçamento do governo do Estado de 2026, tem mais dinheiro para a manutenção da Assembleia Legislativa do que para a Defensoria Pública, que presta um serviço para a nossa comunidade. Ou seja, que igualdade é essa que a gente está vivendo no nosso Estado, no nosso país. Sabe por quê? Porque a gente está tão preocupado com Lula e Flávio Bolsonaro que a gente não está olhando o que os nossos parlamentares estão fazendo. Vamos deixar um pouquinho lá de lado? Primeiro vamos fazer o dever aqui de casa. Vamos analisar também, né, o Gabriel, Felipe. Perdão, estou te chamando de Gabriel porque... Já viu que ele falou de Anjo Gabriel? Pois é, você tem alguma coisa... A minha mãe disse que é só assim, tem uma luz muito inclusive, você sabe, né, o Anjo Gabriel, ele é o anjo da comunicação, né? Ele que veio... Eu chamo até de querubim hoje, então estou feliz. Gabriel foi quem anunciou, né, a grande notícia, né? Que Maria daria luz ao Salvador, né? Então acho que é por isso que toda hora eu invoco o Anjo Gabriel no nosso ofício. Porque a gente está sofrendo tanto aqui que a gente está pedindo... Então vamos fazer igual os Rebeu, reunir todo mundo aqui, fazer uma oração, para ver se atende a nossa demanda do povo aqui. Porque tá pesado aqui embaixo, né? Mas aí, Felipe, o que a gente está querendo exatamente observar é que as velhas práticas continuam, né? O discurso fica só no discurso mesmo, ninguém está nem um pouco preocupado em botar em prática, né? Nós estamos numa época assim, do culto ao discurso, né? E quando eu falo discurso, no sentido semiótico mesmo, o discurso não é só o que é falado, nem o que é escrito. O discurso pode ser um adesivo, como você citou, pode ser um gesto, né? Pode ser, isso tudo é discurso, né? Tudo é texto, como a gente estuda na semiótica. Então, a gente vive essa era da mentira, né? Uma mentira, né? E aí, a gente tem, por outro lado, a tua geração vindo na contramão, no sentido, pelo menos, de denunciar. Eu estava vendo um estudo que diz que quando uma geração sofre a repressão, 2 gerações depois vai vir uma geração, entendeu? Parece que assim, não só aquela geração que sofreu repressão, ela consegue passar isso para a próxima, aí já não chega na terceira, e a terceira vem e arrebenta. E o que a gente vê que está acontecendo. Entendeu? É o que eu estou tentando fazer, né? Porque a gente vê aí a situação lá na minha cidade, Canete de Maria, a gente tem um garçom. Ou seja, passou-se 20 anos, é o mesmo discurso? Não, peraí, vamos acabar com esse discurso aqui? Sim. Porque não é possível que a gente não evolui nesses 20 anos. Agora, quando a gente falou ali da Defensoria Pública, por exemplo, né? O porquê que acontecem essas distorções, né, de, por exemplo, não se prover a Defensoria Pública. Nós temos que analisar uma questão, gente, bem de gestão, uma questão de eficiência, uma questão técnica, né? As instituições também não têm investido numa comunicação institucional que esclareça a opinião pública sobre a sua importância. A gente vê, por exemplo, a Defensoria Pública, ela tem assessoria de imprensa? Não. Você tenta, como eu tentei trazer, eu tenho terça-feira, Rondocast de Direitos, né? Pedi, tem um defensor público que possa vir aqui, então eu mandei o e-mail para a Defensoria. 45 dias depois me responderam que não, entendeu? E nesse meio tempo eu fui lá presencialmente. Não tem ninguém com disposição. Meu Deus, não tem nenhum membro da Defensoria Pública do Estado de Rondônia com disposição de vir aqui falar 1 hora, 45 minutos sobre o papel da instituição que ele integra. Isso é vergonhoso. O que essa assessoria de comunicação está fazendo? Nada. Porque eu fui chefe da comunicação do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e foi quando nós popularizamos a Justiça Rápida, gerenciamos 2 crises de imagem, o julgamento dos demitidos e o julgamento do caso Corumbiara, certo? E a imagem do tribunal só melhorou. Pelo menos pelo que eu atuei, graças a Deus, com o desembargador Renato Martins Mimés, que era o presidente, que me dava todas as condições de desenvolver um trabalho sério, né? Quando eu entrei lá, inclusive, eu parei de divulgar aniversário de 15 anos de filha de desembargador, que a assessoria anterior fazia esse tipo de coisa. Eu me centrei nas obrigações institucionais, né? Tá. Fiz meu papel. Agora eu pergunto assim, por que as assessorias de comunicação não estão trabalhando a contento? Nem para dizer se uma pessoa pode vir dar uma entrevista ou não. O que está acontecendo? Está tendo muito mudança de papel.
Hoje, tu chega na Câmara de Vereador, tu quer falar com algum parlamentar, o assessor de comunicação é um videomaker. Nada contra os videomakers. Também sou videomaker também, sou editor. Mas, peraí, tu não é jornalista, tu é videomaker. Sim. Ou seja, vem cá, hoje é difícil tu olhar uma matéria séria de um vereador, o vereador esteve na rua. Não, é TikTok. Tu não tem aquela matéria escrita, tu não tem aquilo no Google, você não tem aquele contexto, aquela coisa. É um vídeo. E aí ele coloca um cara que é de filmagem no lugar de jornalista. Eu nunca me apresentei como jornalista. Eu tenho DRT. Eu falei, não, nunca me apresentei como jornalista. Vocês falam, eu nunca falei isso aqui. Sempre me comportei como repórter e comunicador. Mas você não tem aquela pessoa que vai, peraí, vamos olhar aqui. Como é que vai ficar a imagem do parlamentar? Como é que vai funcionar? Não tem seriedade no que Agora faz. chega lá na Defesa se tem um cara pra fazer a filmagem lá tem na hora, aparece um. Sim. Pra filmar, bater foto. Mas um pra comunicar, conversar, que é um contexto. Fazer Demorou 45 pauta, dias, porque esse cara, meu Deus, é o seguinte, bota o chat mesmo pra responder aí. Não tinha ninguém pra responder. O que falta, os políticos estão... Eles preferem contratar um videomaker do que ter um videomaker e um jornalista. Não só os políticos, também essas funções, né? Funções essenciais da justiça, também o negócio tá feio, gente, tá feio. Aí, só para fechar esse bloco, eu botei que no Facebook, eu boto aquelas minhas frasezinhas ali de vez em quando, até para aliviar um pouco o meu fígado, e eu botei que a assessoria de imprensa lá da Defensoria Pública, né, estava uma porcaria, acho que foi a palavra que eu usei. Né? Aí eu encontro um amigo meu das antigas, do supermercado, e ele veio me dizer que estava estarrecido, que o Edson Lustosa, um jornalista tão elegante, né? Aí falou até de uma vez que eu tinha ensinado um negocinho de português para ele, que até hoje quando ele vai escrever ele lembra daquilo. E como é que podia um homem como eu, com a minha intelectualidade, usar uma expressão como aquela, né? Ali de falar, não foi porcaria, mas se foi porcaria foi coisa parecida, né? É simples, meu amigo Vicente Moura, você que admira tanto o meu trabalho, né? Vicente Moura, gente, para quem não sabe, se hoje nós temos esse modelo cooperativo na agricultura de Rondônia, dando certo, se deve foi um dos primeiros tecnólogos em cooperativismo a atuar aqui no estado. E aí eu te respondo, Vicente, é porque infelizmente não dá mais para aguentar. Essa garotada aqui tem mais gás, tem mais disposição, vai lá, faz um vídeo, com uma pegada, eu não tenho mais estômago, nem fígado para isso. Eu apenas mando mesmo para casa do caramba, porque para mim é uma falta de vergonha muito grande as pessoas estarem mamando salários aí nababescos e não estarem cumprindo com a sua função pública, né? Sua função dentro da máquina administrativa. Bom, a gente vai por um breve intervalo. Mais uma vez, você vai ver um vídeo aí da nossa TVC Amazônia, que é parceira, que exibe o nosso Rondocast, né? Lembrando aí para você compartilhar, tá? Mandar para os outros, comentar, né? Como eu sempre digo, se quiser falar mal de mim, fique à vontade. Escreva qualquer coisa aí, me xingue, mas interaja. Rondocast volta já já. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.
Estamos de volta com o nosso Rondocast Cultura. Hoje, segunda-feira, você já sabe que é o dia de falar de cultura. Estamos falando sobre a atual cultura midiática, cultura digital, né? Essa onda de produções aí, curtinhas, dentro das redes sociais, né? Dos TikToks da vida, e o impacto que isso tem tido dentro da comunicação governamental, da comunicação política, e vai ter esse ano aí também dentro do nosso processo eleitoral, né? Porque está todo mundo de celular na mão, todo mundo agora é produtor de mídia digital, né? E a coisa está tão democratizada, né? Assim, que está difícil exercer o controle. Ainda hoje a gente comentava mais cedo aqui no nosso Centro de Estudos de Pesquisa de Direito e Justiça sobre como vai ser feito o controle, né, pela Justiça Eleitoral de todos esses comportamentos que devem agora ferver nas eleições deste ano, com tantas facilidades aí de uso de IA, essa coisa toda, né? Dá para condenar as pessoas, processar? Dá, junta prova e tal, né? Agora, os impactos disso no processo eleitoral em si talvez não sejam reversíveis com condenações, até porque a gente vê gente aí que não foi eleito, aí a Justiça Eleitoral só descobre isso quando falta 6 meses para acabar o mandato. Tu imagina, né? Tu quer ouvir? Eu vou te fazer uma observação. Político não tem mais medo de ser acusado. Político não tem mais medo de multa eleitoral. Tá? Tu vê que tem uma operação aí. Tem político que até sabe da operação horas antes. Sim, Eles não têm mais medo de operação e eles não têm mais medo de multa. Essa campanha, que faça um recorte agora e pode deixar salvo. Essa vai ser a campanha mais descarada. Só existe uma maneira, é cadeia. Se não tem cadeia, não adianta multar ou caçar a candidatura do candidato. Ele não tem mais medo disso. Essa campanha vai ser do ataque e a campanha do tudo ou nada. Tudo ou nada. Tá mais por nada do que por tudo. E nossa população, né, está crescendo, né? Quanto mais habitantes, mais difícil de você controlar, né, esses processos, né? São mais votos, mais gente votando, então fica mais difícil de haver o controle. Mas sim, Felipe Barros, você aí nos contou então da sua vinda do Candeias para cá, para Porto Velho, da sua atuação, né, nessa parte de produção de vídeo, né, foi onde você teve assim, um início, né, da atividade com a comunicação, né, da expectativa que você tinha até de fazer um curso na fundação, né, Rede Amazônica. Da Rede Amazônica, que parou, né, as atividades, né, enfim. Mas você está aí, continua fazendo, continua acreditando no seu trabalho, continua sonhando, né, como cidadão, com uma Rondônia melhor, creio eu, pelo menos é isso que você passa para a gente. Quando a gente conversa com você, a gente percebe que você tem essa crença de que um dia as coisas ainda vão dar certo, né, de que a nossa política aqui vai atender efetivamente os interesses sociais, né? Agora, com essa percepção que você tem, né, eu queria citar alguns nomes aqui icônicos, né? Só vou pegar o critério aqui que sejam nomes que realmente estejam aí brilhando no cenário, né, político do nosso estado, e você nos passasse uma impressão rápida sobre eles. Pode ser? Pode ser. Nós falamos já também, né? Nós falamos já do garçom, né? Você já resumiu o garçom aí, né? Mas nós temos aí, pois, alguns personagens que eu queria que você analisasse, sobretudo, no aspecto aí que a gente falou ainda há pouco, né? Gente que usa adesivo, gente que faz sinais com o corpo, né? Que você analisasse esse aspecto da linguagem que eu digo visual e tudo mais, né? O que você me diz sobre a touquinha do Fernando Máximo? Cara, é um marketing legal, bacana, ele tem um marketing bom. Ele é lembrado por causa disso. Então, assim, nessa questão de touca, ele está sendo bom. Foi bom para ele, marketing, né? Foi, todo mundo lembra dele. Pelo menos ele porque às vezes até na hora de tu criticar ele, fala assim, olha, pra tu comer de processo, tu fala assim, o deputado da touquinha. Todo mundo sabe quem é. Ou seja, é o que ficou na cabeça do imaginário da pessoa. Todo mundo já conhece ele por isso. Pela touca, né? Pela touca dele.
E não deixa de ser uma forma dele dizer que tem alguma coisa na cabeça, né? Tem também. Também tem isso aí, né? Confúcio Moura, como é que você vê aí essas... Aí o Confúcio já não é o visual. Esse discurso dele entrecortado aí de sou candidato, não sou candidato, sou candidato, não sou candidato, né? Aí parece que chegou uma hora que bateram o gongo, né? E pegaram ele no não sou candidato. Mas se demorasse um pouquinho mais o prazo para o registro das convenções, aí talvez ele fosse candidato de novo, né? Confúcio Moura, ele tem uma vantagem, ele não é mentiroso. Não? Ele não é mentiroso. Porque perante os outros senadores, ele chegou no programa do Everton Leone e falou: olha, eu votei pelas reservas. Olha, eu sou a favor do pedágio. Ou seja, ele não mentiu. Ele poderia ter se escondido. Sim. Ele poderia ter utilizado a rede social para dizer que não concorda com isso, que ele é contra isso. Mas ele não mentiu. Mas entre ser verdadeiro e ser descarado, não tem uma diferença também? O eleitor, ele vota naquele que ele se sente bem, que se sente representado. Se você se sente se ele está lá, é porque alguém votou nele. Então, assim, não é que ele seja descarado. Eu não vejo como descarado. Eu vejo ele falando assim, ele está falando o que ele realmente fez. Aí cabe ao eleitor julgar. Ou a vida mesmo se faz isso. Um exemplo, Confúcio Moura, ele era um prefeito de uma cidade pequena lá em Ariquemes, que você conhece a história dele. O Raup, na época, era governador, ajudou ele a se tornar prefeito. Sim, era MDB, tá aí o Raup virou senador, ajudou ele a se reeleger prefeito e depois ajudou ele a se reeleger governador. Sim. Por 2 mandatos. Quando se chegou a hora do Confúcio Moura honrar com a palavra dele, ele foi lá, lançou a candidatura dele, atrapalhou a campanha do Raup e causou aquela... Ele já entrou com confusão. Todo mundo sabe aqui, tem imagens aí, pode colocar, da confusão que teve lá no MDB. Ou seja, o mandato dele já começou todo conturbado. E quando começa assim, o final não vai ser bonito. Dessa forma que eu vejo, né? Porque a gente lembra, teve até agressão física. Teve agressão física, repórter teve que se esconder, jornalista apanhou, teve todo um contexto. Ou seja, ele só recebeu o que ele aconteceu, ele recebeu aquilo de volta, que ele tinha plantado. Ele plantou durante a discórdia, a traição, a desconfiança. E a gente só colhe aquilo que a gente planta. Pois o que eu vejo nele assim é isso, né? Essa é uma figura que você pode confiar muito. Né? Ele vai, assim, eu acredito muito que o Lula vai ser reeleito e ele vai pegar um cargo federal. Não vai ser um tanto para sempre ele também, não. Com uma possível reeleição do Lula agora, né? Bom. Melhor do que perder, né? Tendo no currículo uma campanha que ele perdeu. Melhor ele preferiu ali optar em encerrar. E no lugar dele ficou o Assi, que é um candidato bom. O Assi Gugas? O Assi Gugas, que é um candidato bom. É porque quando a gente deixa um pouquinho a paixão de lado, a gente deixa um pouquinho da vaidade. Por exemplo, eu sou jovem, eu poderia muito bem apresentar outros candidatos da juventude. Não, eu sou melhor, ele é melhor, outro é melhor, outro é melhor. Mas vamos lá para quem... Assim, concorda comigo que se o Assi tivesse aí hoje como senador, qual era a chance dele ter deixado esse pedágio ficar esse valor, cara? Sim. Praticamente zero. Com o interesse dele, né? Com o interesse dele, mas estaria lá. Se fosse unificação, acho que eu teria... Né, fazer as pazes ali junto com o pedágio. Ou seja, falta mais político de pulso firme. Tá, agora vamos então continuar nessa nossa análise dos tipos, né? A gente viu aí então essa questão do coisa, porque ele já, pela tua análise, ele já tem essa coisa do dizer e desdizer, isso já vem desde o... Desde o dizer dele, colheu o que plantou. Né? E agora, como é que você vê essa figura do esquerdista, lulista, petista, Expedito Neto, que votou a favor do impeachment da Dilma, por exemplo? Olha, o Expedito, entre ele e o Pedro Habib, ele primeiro a gente conhece a história dele. Né? O Expedito, na verdade, ele sempre foi de esquerda. Ele sempre foi esquerda ali, puxado para o centrão. Tudo aquilo que beneficia ele. Ele não tem nada a perder. Ele perdeu o mandato de deputado federal, conseguiu a proeza de ficar no Ministério da Secretaria de Pesca. Assim que hoje, a gente tem um governador que viaja em todo o país, né, com tambaqui. Eu acho que assim, a melhor secretaria que ele poderia ficar era essa. Ele votou pelo impeachment da Dilma. Ele não fiscalizou as obras que teve do governo federal aqui na época. E ali é uma campanha de marketing. É poder tentar segurar uns votos ali, mas todos que estão me acompanhando aqui, que são de esquerda, são da área democrática, não votam nele, a maioria. Sim, né? Você acha Alguns votam vão votar por causa do número 13. Só, voto de legenda ali, mas nele mesmo... sim, ele não representa, né? É porque não
Não tem um controle. Eu acho que o Samuel é mais esquerdo, é mais petista. Sim, mais autêntico. Mais autêntico. Mais autêntico, né? Porque a gente só conhece quem é amigo teu de verdade quando a gente tá nos piores momentos. Aham. Não do pior momento do Lula, que ele tava ali sendo destruído, massacrado. Onde que ele tava? Votando a favor do impeachment, né? Votando a favor. Ele tava calado, o pai dele tava calado, não foi pra frente da Câmara. Aham. E assim, não tem como enganar o povo. O pai dele tá apoiando um outro candidato. E aí tá querendo se apresentar como de esquerda. Ele não é esquerda, não. Ele não é lulista. Ele é interesse. Então você acha que esse personagem aí não está convencendo? Não convenceu, não vai convencer, e a própria esquerda não vota nele. Sim, né, com certeza. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e volta já já com o nosso bloco de encerramento aqui do nosso Rondocast Cultura, mas abrangendo outros temas também hoje. Né? Hoje está diferente, né? O Rondocast Cultura. TVC Amazônia, sua TV comunitária. Há mais de 2 décadas, estamos juntos com você. E nosso compromisso só cresce. Não publicaram. Temos uma programação referência em cidadania, cultura e qualidade de vida, refletindo a força do nosso povo. Da beleza do Rio Madeira ao pulsar de Porto Velho, mostramos os acontecimentos que movem Rondônia, sempre com o objetivo de levar entretenimento e informações com qualidade. Fique ligado. A vida da nossa gente na sua tela. TVC Amazônia. Somos filiados à Com Brasil TV. Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. O teu céu, o teu sol, o teu ar, teu perfume, tuas meninas em flor. Faça um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca. Estamos aqui com o nosso Rondocast Cultura, hoje, segunda-feira, né? E entrevistando Felipe Barros e falando sobre cultura digital, mídia digital, a forma como as pessoas se relacionam hoje, né, com esses meios modernos de comunicação, a forma como eles influenciam, né, o pensamento da nossa sociedade. As coisas mudaram, né? Você vê, eu, por exemplo, sou do tempo da imprensa ainda impressa, né, em papel, né, e hoje uma das metas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, a Agenda 2030, é o mundo sem papel. Então é acabar mesmo com todo e qualquer resquício de mídia impressa, né? Bom, Felipe falou aqui já sobre sua trajetória, falou, né, sobre o seu trabalho na mídia digital, né, como ele conseguiu alcançar essa audiência que ele tem hoje, né, os recursos dos quais ele se utiliza para isso. Mas falou também de um aspecto que eu acho bastante interessante aqui na nossa conversa, que é o aspecto pessoal, né? Eu tenho visto uns vídeos teus cozinhando, né? Arrumando o quarto de criança. Né? A gente tem uma vida também, né? Pois é, né? Mas aí você coloca essa vida, né? Também para ter uma certa publicidade dela, né? Assim, um certo acesso das pessoas a esse teu perfil, né? É isso que eu queria te perguntar. Como é que é para você esse expor o teu cotidiano, a tua casa? Você está entendendo? Como é que foi para você porque você está lá criticando a obra e tal, é de interesse social, não sei o quê, mas aí você começa a mostrar um lado caseiro, assim. Eu até comentava hoje com o Elton, que trabalha com a gente, falou assim, meio, como é que chama aquele médico lá, o Dr. Rei, né? O Dr. Rei que é assim, né? Ele vai lá fazer uma comida, ele vai para aula de capoeira, né? Aí o filme mostra. Aí depois ele mostra ele lá, fazendo a cirurgia dele, né? Que é o ganha-pão dele, né? E aí, isso que eu te pergunto, qual foi o insight para mostrar essa tua vida pessoal aí, né? Eu fui me acostumando com a câmera. Acho que foi isso ao longo desses... Olha, eu comecei, sabe como? Eu tava querendo comprar uns material escolar meu. Aí minha mãe me deu um material escolar.
Aí tinha uma camisa gola polo assim, ó, da farda, eu queria ter aquela camisa. Falei, cara, aí minha mãe, rapaz, você vai ter que ter dinheiro não pra isso aí não. Falei, rapaz, vou ter que arrumar um emprego. Lá eu com 14 anos, eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Rapaz, se eu limpar o terreno de alguém, catar as folhazinhas, dá. Aí eu fui lá com a mulher, não, é 15 reais a farda. Aí eu vi esse gola polo, sabe que na época da escola, né, era top, né? Tem botãozinho na escola do João. Fui lá na Rádio Simpol. Rádio Voz da Cidade, a Igreja Maria, seu Silas. Aquelas caixinhas de som que era instalada no porte. Sim. Olha como eu cheguei lá, falei, seu Silas, oi, já conheci de longe. Tem como limpar o terreno do senhor? E não, o senhor me dá um dinheiro, tá? Quer comprar uma farda, assim, top, bonita. Falei assim, olha, eu vou te pagar R$4 por dia. Tu vem pra cá e a gente vai trabalhar juntos. Trabalhei 2 semanas lá. Aí eu aprendi a montar aquelas caixinhas de som, aprendi a desmontar ela, a fazer o fio dela, aprendi a mexer na mesa de som e fazer a limpeza. E aí fui. E aí teve no final do ano, aconteceu uma morte de uma pessoa e a locutora não estava lá. Aí eu disse, Felipe, tem como você fazer a locução? Aí eu falei, rapaz, seu Silas, eu trabalhei na minha língua. Né? Eu falei, tem a língua presa? Ele falou, não, é só uma nota de falecimento, bem rápido. É rápido. Eu falei, não, tá bom então. Aí vamos lá. Aí eu falei no rádio, falei assim, cara, que legal, que bacana. Acho que eu nasci pro rádio. Fiquei feliz. E nesse mesmo tempo, na hora do meu intervalo, na hora do meu almoço, eu gostava de ouvir o Falando a Verdade, com o Hildo Lustosa. Que era gostoso. Começa agora, falando a verdade. Eu me arrepiava. Falando a verdade, com eu. Aí você parava para ouvir aquilo ali. E eu fui me apaixonando pela comunicação. E desde lá eu sempre vim estudando. O seu Silas tinha várias câmeras lá, ele me ensinou a mexer na M1000, M900, Panasonic, câmeras que não eram do meu tempo, mas que ele foi me ensinando e ao longo do tempo eu fui me apaixonando e fui aprendendo a filmar, fui aprendendo a editar. E aí depois uma colega minha, que era a Marlene Matos, que era assessora do garçom, ela já estava numa idade assim que ela já não conseguia mais participar das caminhadas, do que o garçom anda muito. E ela cansava muito. Ela, Felipe, tira foto. Aí eu tirava foto. E aí eu fui me acostumando com a câmera. E depois de 2 anos para cá, eu vi que as pessoas elas queriam ver mais o lado natural, o lado verdadeiro, igual você hoje. Hoje tu se sente mais à vontade gravando aqui. Por quê? Porque aqui é a tua casa. Ali tem teu quadro, tem tua porta, tem tudo aquilo que você ama, que te dá uma paixão, que te dá um aconchego. Ou seja, hoje teu conteúdo dá mais resultado porque você é quem você é. Você está dentro do seu ambiente, você não é um personagem. Você sente a vontade. Se eu falar, faz um café, você vai para mim, vai fazer um café, vamos tomar um café junto, e aqui vai existir o lado que a gente é. Pois é, mas você sabe, Felipe, quando eu concebi o Rondocast, no princípio a gente fazia lá no estúdio uma mesa, né, grande, a gente sentava à mesa, né, mas eu já tinha um negocinho comigo, eu falei, não vou botar aqueles microfones de tijolão, sabe, com aquela grua, aquele negócio, não vou botar isso. Por quê? Porque ali você já força uma postura. Você já tem que sentar aqui para falar no microfone. Tem um papel para ler? Então você já, né? E aí trabalhamos sempre com lapela. Né? Então lapela você encosta para cá, você volta, você se mexe, né? Antes não era possível, porque era um fio, né? Aí amassava aqui, desligava ali, descarregava a pilha. Hoje não, isso aqui é bem. Pois aqui, é. Ó, é bem pequenininho, ó. Exato. Você consegue ter aqui algo assim, é poderoso. É isso, né? E pega um som, né? E aí eu já tinha essa coisa, né? E eu tenho uma fixação, né? Assim, não tenho outra palavra para falar, por uma jornalista que para mim marcou muito a minha geração, com Sem Censura, a Leda Nagli, que eu acho assim... Não pode revelar a idade dela. Oi? Não pode revelar a idade. Pois é. A Leda Nagli é, para mim, a pessoa mais elegante do jornalismo brasileiro, né? Ela consegue, assim, ter uma elegância enorme, até para entrevistar quem a gente está vendo que ela não gosta, mas ela sabe fazer aquilo com uma linha, assim. Eu admiro demais ela. E a gente, assim, a gente é comunicador 24 horas. Não adianta. Às vezes você desmontou aqui o estúdio, tu vai sentar ali, tu vai ler uma matéria, tu vai ler um jornal. A gente não tu vai consegue fazer um cafezinho, ou seja, é o que eu tinha para apresentar a pessoa. Pois é, aí você, então... Pois é, estou te falando assim, que eu tinha como essa fixação na Leda, né? E ela fazia aquele podcast dela assim, né? Em casa e tal, recebia... Eu já tinha essa ideia na cabeça, né? E por uma série de contingências fui obrigado agora a botar em prática. Nós saímos da sede aqui no centro da nossa ONG, juntamos a parte administrativa lá com a biblioteca comunitária lá na Zona Leste,
e a partir do estúdio eu resolvi, não vou fazer em casa. Então, essa pegada que você teve de mostrar o seu quarto, a sua cozinha, foi dentro dessa visão? Foi dentro dessa visão. Eu via todo mundo se preparando, fazendo... Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro para isso. Eu sei falar e eu quero falar. Só que, para quem quer ser comunicador hoje em dia, não tá difícil. Basta que, mas também tem que aprender a respeitar as pessoas. Uma coisa que eu sempre tive, que todos têm que ter a respeitar, saber que quem está do outro lado tem uma família, tem um pai, tem a mãe, tem um filho, de qualquer forma. Você pode criticar a pessoa, mas jamais o lado pessoal da pessoa. E assim, eu comecei a gravar dentro de casa, tanto que eu gravava no quarto, gravava na sala. Casei, hoje eu sou casado. A minha esposa também se tornou comunicadora. E tanto ela veio ali, ela falou assim, amor, só apaixonar pelo esporte. Eu falei, grava vídeo. Faz vídeo. E hoje você viu que... Hoje poucas pessoas param para ler coluna, resenha. É mais vídeo. Vídeo e se acostumar. E para mim era isso que eu queria. Eu queria poder falar aquilo que eu estava pensando na hora, no momento. Eu não podia parar para escrever, não podia parar para montar um cenário. Então é uma lâmpada, um telefone, um microfone, vamos gravar e deixa o que dá. E cada um tem o seu público. Não adianta você querer derrubar o teu colega. Ele tem o público dele e você tem o teu. O meu público, as pessoas, Felipe, eu quero rir um pouquinho, eu quero ver a matéria séria. Eles vão lá comigo. Não, Felipe, agora eu preciso de um conteúdo aqui, que eu vou fazer uma prova do Enem, vou estudar. Ele vai lá com você. Porque você tem mais conhecimento. Ele vai lá contigo. Não, agora eu quero que assim, algo mais familiar, algo mais com mais cobertura. Aí vai pro Jornal da Rede Globo. Cada um tem seu nicho. A gente não pode querer alcançar o nicho do outro, querer ser aquilo que a gente não é. É como eu falei, né? Eu mascarei um pouquinho do comando policial e um pouquinho do Dalton de Franco. Juntei os dois e meti a política no meio, que é o Emael. E aí nasceu o meu portal. Bom, gente, a gente aqui não tem uma limitação, que é o tempo, né? Você sabe, né? Internauta, a gente... Né? E o nosso Rondocast tem uma característica, que você já sabe, que o entrevistador fala demais, né? Então isso faz com que as nossas entrevistas fiquem mais longas, né? Mas eu quero agradecer a você, Felipe, por ter vindo aqui conosco hoje, certo? Espero ter outras oportunidades de conversar contigo, da gente trocar ideias aí. Eu acho o teu trabalho bastante interessante, entendeu? Acho que realmente é algo que veio inovar, né? Essa prática aí das mídias digitais aqui no nosso estado. Como você falou, você tem o seu nicho, né? Você tem o seu público aí, pessoal que gosta do que você faz. E te deixo à vontade. Qual a câmera, Wellington, que ele vai usar aqui? Aquela dali? Tá. Então, você pode olhar para aquela câmera ali e dar seu recado ao pessoal que acompanha o Rondocast. Primeiramente, eu quero aqui agradecer a oportunidade de poder ter participado desse debate, desse programa aqui, que é o Rondocast, que é um programa que deixa o convidado bastante à vontade, me senti muito à vontade aqui. Agradecer aqui ao produtor, a você, e convidar cada um de vocês para acompanhar minhas redes sociais. Sou essa pessoa que vocês estão vendo aqui, sou a mesma pessoa dentro de casa, sou a mesma pessoa na rua. Eu gosto da comunicação e eu utilizo a comunicação para mostrar aquilo que me traz dignidade, aquilo que eu sinto no meu pensamento, respeitando sempre o espaço do outro. Como eu sempre aprendi com a minha mãe, né? O meu respeito, ele termina quando começa o demais. E aí, pessoal, na minha comunicação, nos meus vídeos, tudo que eu vou falar ali são aquilo que eu estou pensando e aquilo que eu tenho em mente. Mas sempre aberto ao diálogo e principalmente também a poder mudar de ideia, porque eu ainda sou jovem. Então eu tenho muito que aprender. Às vezes eu tenho uma visão e às vezes a pessoa tem uma outra visão e a gente vai absorvendo aquilo ali e aos poucos eu vou tomando conhecimento, mas sempre com a verdade. Bacana. Bom, e você que acompanha o nosso Rondocast já sabe, né? Toda segunda-feira essa abordagem, né, da nossa cultura, né? Terça-feira falamos de direitos, quarta-feira política, quinta-feira cidade, sexta-feira é o dia de nós falarmos de saúde. Esse é um trabalho desenvolvido pelo nosso Centro de Estudos e Pesquisas de Direito e Justiça, entidade criada em 7 de maio de 2005, portanto com mais de 2 décadas de atuação, concretizando os direitos, como aqui estamos concretizando o seu direito à informação, e trabalhando pela democratização do acesso à justiça. Eu sou o Edson Lustosa.
desse jeito aí que você está vendo aqui. Faço um convite aos colegas da imprensa de Rondônia. Participem do Congresso da Imprensa de Rondônia, Simpro 2026, dia 29 de agosto, no auditório da Finca.